Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, a sugestão para leitura é o capítulo 17 do Evangelho de São Lucas. E a nossa meditação ficará com os versículos de 11 a 19, a cura de 10 leprosos. Vamos fazer a nossa leitura. Ora, como Jesus caminhasse para Jerusalém, passou através da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Eles pararam à distância e elevaram a voz para lhe dizer: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Vendo-os, Jesus lhes disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. Ora, enquanto iam, foram purificados. Um dentre eles, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Lançou-se de rosto em terra aos pés de Jesus, rendendo-lhe graças. Ora, era um samaritano. Então Jesus disse: Acaso os 10 não foram todos purificados? E os outros 9, onde estão? Não se achou ninguém entre eles para voltar e dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E ele lhe disse: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Vamos à nossa meditação, né, meus irmãos e irmãs? Olha, quando nós olhamos para as parábolas da ovelha perdida e também da moeda perdida, havia apenas um em cada caso que havia se extraviado, enquanto que o restante estava numa condição segura. Desta vez, porém, o fato narrado acontece de forma contrária. Apenas uma pessoa demonstra gratidão, enquanto o restante segue seu caminho sem olhar para trás. E esse que volta, né, com o coração agradecido, era um estrangeiro, um samaritano. Eu convido vocês novamente a fazer essa experiência de nos colocarmos junto com Jesus em sua jornada, fazendo a experiência do que foi narrado aqui no Evangelho que nós ouvimos. Nós estamos com ele a caminho de Jerusalém e, mais uma vez, nos aproximamos de uma cena bastante incomum e observamos essa atmosfera que nos cerca. Nós estamos em um território muito complicado. Na verdade, ainda hoje é difícil transitar pelas fronteiras da região anteriormente conhecida como Cisjordânia. Ninguém sabe quem seria amigável ou quem poderia ser hostil. Em alguns lugares você poderia ser bem recebido, mas em outros poderia ser atacado com pedras. O grupo que se aproxima naquele momento de Jesus não parece um grupo hostil. É um grupo que para e que de longe pede ajuda. Mas então nós temos a oportunidade de observar melhor aquelas pessoas e perceber quem são e o que são. São pessoas que na época são leprosas, portanto, pessoas que sofriam uma marginalização muito grande. São pessoas que o primeiro sentimento que causava naqueles que as viam era: não se aproximem de mim, olhem, né, suas mãos mutiladas, seus dedos faltando, olhem para aquele lá cujo rosto foi metade consumido pela doença, né? Afastem essas pessoas de nós. Essa reação, a propósito, era uma reação típica naqueles tempos, mas também não é muito diferente nos dias de hoje. Infelizmente, ainda encontramos muitas atitudes assim, né? Pessoas que ainda hoje não conseguem buscar o conhecimento sobre determinadas doenças, como o caso mesmo da hanseníase, que é uma doença que tem tratamento, né? A pessoa faz o tratamento e se torna uma pessoa saudável. Além de que lepra é um termo genérico para diversas doenças de pele.
muitas delas curáveis. Né? Quando nós olhamos aquela situação, né, as pessoas que estão com Jesus, elas sabem, olha, em outra ocasião Jesus chegou a tocar uma pessoa assim, né? E elas até mesmo se sentem aliviadas por ele não ter feito a mesma coisa daquela vez, né? Naquela ocasião, o homem que ele havia curado era um homem que se aproximava dele e que ele o acolhia, o tocava. E agora, dessa vez, pelo menos, as pessoas que estão ali são capazes de dizer, oi, ele não fez isso, né? Tudo que ele fez agora foi dizer a eles para irem embora e se apresentarem aos sacerdotes. Mas, afinal de contas, ele não deveria primeiro curá-los para depois enviá-los aos sacerdotes? Os sacerdotes naquela época funcionavam como que um atestado de saúde. Todo doente, depois de curado, tinha que se apresentar a eles para serem novamente readmitidos à comunidade local. Afinal de contas, então, o que é que Jesus estava planejando? De qualquer forma, o que nós vimos é que aqueles homens partem e nós ficamos ali, né, curiosos, nos perguntando se nós escapamos de um problema ou se Jesus apenas quis se livrar deles. Mas descobrimos que estávamos errados, como de costume, né? Um daqueles homens volta e ele diz, fui curado, algo extraordinário aconteceu. Jesus estava testando a fé deles, e este homem, ele passou naquele teste com louvor, né? Ele volta, ele vem correndo na direção de Jesus, se joga aos seus pés, louvando a Deus em voz alta, e o sotaque da voz daquele homem o denuncia. Ele é um estrangeiro, um samaritano. E justamente quando o sentimento comum é de que, olha, estamos compreendendo Jesus afinal. Ele é o Messias para nós judeus. E isso tudo estabelece um conflito muito grande. Como é que Jesus rompe uma barreira, abrindo as portas agora não somente para um povo judeu, mas para todos os povos? Que Jesus está dizendo, tua fé te salvou? Ou eu não tenho fé? Minha fé também teria que ter esse efeito? Como que eu posso fazer, né? Talvez o sinal, meus irmãos e irmãs, esteja em começar a enxergar as coisas não da forma como nós enxergamos. Nós rotulamos, nós colocamos, né, as pessoas todas ali, cada uma dentro da sua caixinha. Nós afastamos as pessoas, condenamos as pessoas, julgamos. Mas não é assim, né, que Deus age. Vamos rezar? Senhor, ensina-me a ver com os teus olhos de compaixão e a amar com o teu amor de cura e de acolhimento. Reze comigo, meu irmão, minha irmã, meu Senhor e meu Deus, esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde eu devo andar, esteja sempre ao meu lado, amparando-me nas dificuldades e atrás de mim com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo mal hoje e sempre. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre você, desça sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu dia. A bênção do Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.